Sejam muito bem-vindos à casa do seu Pai. Fale para o seu irmão que está do seu lado: que bom que você veio essa noite na casa do seu Pai. Aplauda o Senhor Jesus. O tema da mensagem é sobre as águas. Fala para o seu irmão que está ao seu lado: em 2026 você andará sobre as águas. Aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Queridos, antes de haver luz, forma ou ordem, existiu as águas. Sabia disso? E antes de Deus transformar o caos em criação, Ele se manifestou sobre as águas. Talvez você possa estar com um sentimento, que é tão lindo essa proclamação, né? O ano do alicerce, firme. É lindo. Tudo que você quer viver e tudo que você precisa viver para o ano de 2026. Mas no automático, às vezes a sua mente é invadida por um sentimento e um pensamento de como que eu vou estar firme no alicerce se a minha vida está um caos, por escolhas que fiz, por decisões que tomei, pela vida que levei até aqui. Como vou viver em um alicerce firme se tudo que vivo parece uma confusão? Talvez quando você entendeu a proclamação, você viu assim: uau, que lindo, eu preciso estar alicerçado. Mas todas essas perguntas, entre outras, invadiram o seu interior, e só tem uma resposta, que é a palavra de Deus. Vamos para a palavra. Gênesis, capítulo 1, no versículo 1, diz assim: e no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aplauda o Senhor Jesus pela palavra. Entenda, Deus te enxerga em meio às suas lutas. Porque às vezes você pensa assim: pô, parece que Deus não está vendo isso. Sabe, eu não sou uma pessoa tão ruim. Você olha para o lado e fala assim: poxa, eu não sou uma pessoa tão ruim, Senhor. O Senhor não está vendo o que eu estou passando, não? Porque às vezes você se pega falando isso, pensando isso, ou agindo dessa forma. Deus te enxerga em meio às suas lutas, querido, em meio às suas guerras, às suas tempestades. Deus, Ele não foge do caos, Ele governa sobre as águas do caos. Ele não foge do caos, Ele governa sobre tudo que você está vivendo. Isso precisa ser uma verdade dentro do seu coração. Precisa. Aquilo que para muitos é um caos, para Deus é apenas um cenário do milagre. Projeta aqui para mim a primeira. Aquilo que para muitos é um caos, para Deus é apenas o cenário do milagre. Talvez você está pensando assim: como que eu vou viver em meio a isso? Como que eu vou conseguir suportar, passar? Para Deus é só o cenário de milagre que você vai vivenciar. Somente isso. Salmos 29, 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. As águas que indicam aqui, querido, fala das águas do caos, do medo, da instabilidade. Mas a voz do Senhor ecoa sobre elas, e o Espírito do Senhor paira sobre tudo. Você precisa tirar de dentro de você esse sentimento que parece que ninguém está vendo, parece que você não merece, parece que você não vai viver, não vai romper, não vai passar. Isso precisa parar de existir na sua vida em 2026, querido. Se hoje as águas estão agitadas na sua vida, o ano começou e você está pensando: como eu vou sair disso em 2026? Como que eu vou conseguir sair disso? Lembre-se, Deus governa sobre o que você está vivendo. Mas como assim, pastor? Como que Deus governa sobre isso? Observando você, Ele mostrando o caminho a ser seguido, que o único caminho é o que te leva a Cristo.
Aí você pensa e você fala assim: que caminho? Que caminho? Eu não vejo caminho nenhum em meio às adversidades que eu tenho passado. Eu não encontro saída, eu não vejo caminho nenhum, parece que está tudo fechado, parece que eu estou andando meio a neblina, tão tensa que parece que eu consigo tocar ela. Como, pastor? Que Deus está vendo isso? Deus está vendo. Então como que eu faço, pastor? Fala para o seu irmão que está ao seu lado: caminhe entre as águas. Como, pastor? Vamos para a Bíblia. Êxodo 14:16 diz assim: e tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Achar que é por merecimento. Há muito tempo atrás eu escutei uma varoa que falou assim: não, eu não entro para a igreja porque eu sei que eu não mereço. Mas como assim? Eu sei que eu não mereço, eu fiz 10 abortos. Quem te falou que é por merecimento? Nunca foi e nem nunca vai ser por merecimento, querido. Filho, filha, entenda que não é por merecimento, é pela graça. Um favor no qual nós nunca teremos capacidade de merecer. Isso é graça, favor imerecido. Jesus morreu na cruz não porque a gente merecia, não. Foi pela graça. Você precisa entender que o mar não se abriu porque o povo de Israel era forte, mas foi porque Deus é fiel. Você não está aqui em 2026 porque você merece, é porque Deus é fiel. Você vai viver o melhor ano da sua vida, não porque você tem esse direito, e sim porque Deus é fiel na sua vida. Não é porque você merece, não, é pela graça, e porque Ele é fiel com você. Porque se fosse por merecimento, ninguém estava nesse altar hoje, nem eu. E ninguém dos 12 era discípulo de Jesus. Ninguém. Tira isso de dentro da sua cabeça. Não é, querido? E nem nunca vai ser por merecimento, vai ser pela graça. Mas fala para o seu irmão que está ao seu lado: mas para isso, fique atento. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Acabamos de viver um momento de transição. Não apenas de um calendário, de um relógio, não. É a virada de um ciclo espiritual. O ano mudou, mas a pergunta que te faço é: sobre o que você está construindo o seu futuro? Sobre qual alicerce você está construindo? Qual? O ano passou, e quando a gente fala de ano que vem, a gente pensa em quê? Futuro. Associa-se a um futuro. E sobre qual alicerce você está construindo o seu futuro? Muitos querem um ano novo, mas continuam usando os alicerces velhos, o qual não é Cristo. Cristo é o único. Querem promessas novas, vivendo princípios antigos. Querem colher diferente, mas plantam da mesma forma. A conta não fecha, a conta não bate, querido. Você precisa entender que o futuro precisa ser alicerçado em Cristo. Ele é a única rocha inabalável, que não vai te abandonar, que não vai te decepcionar, e não vai fazer você desmoronar. Projeta outra aqui para mim, fazendo um favor. Não existe um futuro sólido sem estar alicerçado no fundamento correto, que é Cristo. Não existe, querido. Não existe um futuro sólido se você não estiver alicerçado no único fundamento perfeito, que é Cristo. Você vai se enganar e vai continuar se enganando, construindo algo onde vai tudo desmoronar. O povo de Israel não entendeu que foi a passagem pelo mar, não foi somente um livramento da morte iminente, não.
Foi uma transição de um ciclo espiritual e mental. Eles não entenderam isso. Não tem como viver um novo com o pensamento antigo. Não tem como viver promessas novas de forma antiga. Deixa o novo sobre o novo. Talvez o ano começou e você está com uns pensamentos antigos. E não vou mentir para você que quando eu preparava a palavra e aconteceu algumas situações que eu pensei assim, poxa, eu vou agir dessa forma. Aí eu pensei, opa, calma aí. Eu estou ministrando com Deus a palavra. Deus está me dando as frases por onde seguir. Então eu não posso viver o novo agindo da forma antiga. Você não vai viver o novo se você agir da forma antiga, querido. Não tem como. Talvez o seu sentimento essa noite seja: se o cenário da minha vida não mudar, é o fim para mim. Não vejo saída para tudo que estou vivendo. Não consigo ver. Parece que eu ando, foi o que o Senhor acabou de falar no início aí, e eu não consigo encontrar um caminho a ser seguido. Primeiramente, querido, você precisa renovar sua mente e entender que nunca vai ser porque você merece, e sim por você se santificar, se entregar, e entender que o caminho, o alicerce é Cristo. Mas entenda que aquilo que parece ser o fim, querido, aquilo que parecia ser o fim do povo de Israel, se tornou o chão do seu milagre. Porque eles olhavam para trás, vinha Faraó com um exército armado para matar eles. Eles olhavam para a frente, tinha um mar gigante, e eles pensavam: o que a gente vai fazer? Talvez você está no meio de algo, e você olha para trás e fala assim: meu Deus, como que eu vou sair disso? E você olha para frente e você não encontra a solução, porque é gigante o que se encontra na sua frente. Mas entenda algo e levanta suas mãos, porque as pessoas podem pensar que é o fim, que parece o impossível. Até mesmo você pode pensar que o que você está vivendo parece ser impossível. Mas entenda algo: que você vive hoje vai ser o chão do seu milagre amanhã. Porque foi assim para eles. Eles olhavam para trás e falavam assim: não tem como, o exército está vindo, todo mundo armado e treinado, eles vão matar a gente. Eles olhavam para frente e tinha um mar gigante. As águas que intimidam são as mesmas que Deus usa para revelar a sua glória. As mesmas situações que estão te fazendo temer serão as mesmas que vão ser usadas por Deus para que a glória dele se manifeste na sua vida. As mesmas situações que fazem você temer são as mesmas que Deus vai usar para manifestar a glória dele na sua vida. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Aí fala para o seu irmão que está ao seu lado: mas para isso, agora vocês precisam entender, não tem como viver promessas novas com pensamentos antigos. Analisa comigo aqui, preste bem atenção. Não seria mais fácil: Moisés, meu filho, olha o que eu vou fazer, e o exército de Faraó ser aniquilado? Na quarta-feira eu falei sobre os 185 mil soldados de Senaqueribe, que foi destruído e mortos por apenas um anjo de Deus, sem levantar a espada. Não seria mais fácil Deus falar para Moisés, quando Moisés clama ao Senhor: Moisés, calma, eles vão desaparecer? Sim ou não? Seria mais fácil, querido. Até porque, depois que Deus abre o mar, o povo de Israel passa e o mar se fecha e acaba com o exército. Acaba com o exército dele, de Faraó.
Então por que Deus não fez isso? Não tem como viver o novo no lugar antigo com pensamentos antigos. Se Deus destrói o exército de Faraó, o que eles fazem? Eu vou retornar para o Egito. Você está conseguindo entender? Se Deus não abre um mar para um novo ciclo, para um novo tempo, para um novo ciclo espiritual, automaticamente eles falam assim: quem tenta matar a gente, Deus levou, vou voltar para o Egito. Eles teriam feito isso. Mas não tem como, querido, viver um novo pensando igual você pensava no passado. Não tem como. Não tem como você viver um novo agindo da forma que você agia no passado. Não tem como você ir para um novo de Deus se você tiver de voltar para o Egito. Não tem como, senão Deus teria destruído o exército e o povo todo voltaria para o Egito. Você precisa entender que seu caminho é para frente, ele não vai acabar com o povo que está vindo atrás de você. Agora não, querido, você vai atravessar, o ciclo seu vai mudar, a sua vida vai mudar e eles vão se acabar entre eles mesmos, mas você vai vencer e prosperar em 2026. Você vai passar, mas não com o pensamento de 2025, de 2024, 2023. Você está numa redundância, vendo as mesmas situações, os mesmos erros, os mesmos pecados, as mesmas faltas de comprometimento com Deus, as mesmas promessas que você faz e não são cumpridas por você mesmo. Viva um novo, com um pensamento novo. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Fale para o seu irmão que está assim: como manter? Vamos para a Bíblia. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 25, diz assim: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar, e os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começou a ir para o fundo, e clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aplauda o Senhor Jesus pela palavra dele. Como manter uma base firme em um terreno instável? Como? Como manter-se forte com medo? Como? Como manter ordem em meio à bagunça? Como manter um alicerce inabalável no meio das águas de uma tempestade? Entendendo que a estabilidade não está naquilo que você consegue enxergar. A estabilidade está naquilo que ninguém consegue ver, mas sustenta tudo, que é Cristo. A estabilidade não está nas suas mãos, na sua saúde, nas suas finanças, no seu intelecto, no seu emocional, não. A estabilidade está em Cristo, porque se não fosse Ele, você não estava aqui essa noite. Tremendo é que quando Pedro está no propósito que é ir até Jesus, ele se mantém estável em um terreno que não é estável, querido, que é o mar. Pedro não balança como um barco, assim como Jesus também não. Mas quando ele começou a ouvir os ruídos, a tempestade, os ruídos do mar, os ruídos do vento ao seu redor, ele perde o alicerce dentro dele. Não que somente os ruídos tenham culpa por ele, porque, querido, os ruídos já estavam lá antes, e os ruídos estarão lá depois. Sabia disso? É que o externo começou a abalar o interno de Pedro. Por isso Jesus fala para ele assim: Pedro,
Por que você duvidou? Por quê? A culpa não é somente dos ruídos. Muitas pessoas pensam que só os ruídos, os problemas, as adversidades, o que apareceu inesperadamente na sua vida, ou aquela situação de saúde, ou aquela bomba que estourou embaixo de você, a culpa é disso. Não somente, querido, e sim ao que você tem dado ouvido, principalmente a culpa é sua. Porque você deu importância aos ruídos, que hoje em dia pode ser a angústia, o medo, a ansiedade, a depressão, a falta de um relacionamento saudável, as brigas, as crises, o não perdoar, o ativismo, a falta de dinheiro, sua saúde debilitada. Isso tudo se tornou um ruído. Tudo isso. E para tudo isso você tem dado ouvido, mais do que aquele que mandou você vir. Querido, entenda que quando Pedro desce do barco, os ruídos já estavam lá. Eu não estou falando que essas crises, ansiedade, depressão, os problemas que você tem passado, não são pequenas não, eu amo falar sobre isso, elas não são pequenas, eu estou falando que o seu Deus é maior sobre isso, e Ele paira, e Ele reina sobre tudo que você tem vivenciado. Eu estou falando que o seu Deus é maior do que todos os ruídos que você tem passado na sua vida, Ele é maior. Entenda que nessa passagem, Jesus mostra assim para mim e para você, que o que afunda o homem, não afunda ele. Uau! Porque Jesus continua lá em pé, sem balançar, e o que te assusta, está debaixo dos pés de Jesus, tremendo. Jesus não evita a tempestade, Ele anda sobre ela para encontrar você. Ele não evita a tempestade não, querido. Ah, Senhor, porque isso está vindo contra mim. Ah, Senhor, o mundo vai desabar na minha cabeça. Eu estou passando por esse momento, o ano começou, isso não sai de dentro de mim, Senhor. Ah, Senhor, como que eu vou suportar isso? Querido, Deus, Ele não vai livrar você da tempestade, Ele vai andar sobre ela, falar para você: filho, vem, e se você cair, Ele vai te segurar, te levantar, e falar para você: eu estarei contigo hoje, amanhã e sempre. É assim, querido, desse jeito. Fale para o seu irmão que está ao seu lado aí: sai do barco e vai. Aí você responde para ele assim: eu não consigo. Só algumas pessoas falaram. Sabe por quê? Essa palavra, ela não faz parte do seu vocabulário mais em 2026. Eu não consigo. Essa palavra não faz parte mais do seu vocabulário em 2026. Eu não consigo. Foi proposital eu pedir para você repetir isso. Porque essa noite, em o nome do Senhor Jesus, essa palavra vai ser quebrada e tirada da sua vida. O trono que formou na sua mente, que você não consegue, vai ser destronado essa noite, em nome de Jesus. Porque quem te disse que você não consegue? Quem te disse que você não é capaz? Quem te disse que você não vai superar, que você não vai caminhar, que você não vai romper, que você não vai ultrapassar seus limites? Quem te falou isso? Quem te falou isso foi você mesmo. Quem diz isso a você é o inimigo da sua alma, que tenta colocar isso na sua mente, para fazer como se isso seja uma verdade dentro de você. Enquanto Jesus só falou assim: em mim você consegue. Vem, Pedro. Enquanto Jesus falou para você: em mim você consegue. Vem, Carlos. Em mim você consegue. A gente precisa entender, querido. Ele não falou para Pedro: Pedro, espera aí rapidinho, eu vou parar a tempestade,
eu vou parar o vento, eu vou parar o mar, aí você vem. Ele não falou isso. Ele não falou para você que você não iria passar por tempestades, por lutas, de forma nenhuma. Ele só falou para você sair e você vir. Independente do que você está vivendo, porque a fé começa quando você sai do barco. O barco às vezes parece ser um ambiente seguro, mas o milagre está fora dele. Talvez isso está limitando você, essa falsa zona de conforto, porque o barco estava balançando muito, querido, era uma tempestade, eles estavam desesperados. Essa falta de, essa falta de fé, de convicção, te traz medo, e essa falsa segurança te mantém dentro do barco, mas isso não é segurança, isso está mantendo você, sabe o que? Limitado. Isso está limitando você. É menino ou menina? Menino? Vai ser pregador da palavra, porque ele está agitado demais ali dentro. Então não está? Ah, Senhor. Tem um nome? Qual o nome? Sebastião. Ah, Sebastião. Eu nunca fiz isso no meio da palavra, né? Aponta suas mãos para a direção dessa menina aqui. Qual é o seu nome? Giovana. Pai, entregamos, Senhor, a vida do Sebastião em suas mãos, Senhor. Que ele venha, Senhor, no momento certo, na hora certa, com a junta médica certa, Senhor. Que ele venha vivenciar, Senhor, o melhor do Senhor nessa terra, Pai. E ele venha cumprir o seu chamado, Pai, que é pregar o Evangelho e conquistar nações, Pai. Que a boca dele venha ser, Pai, usada por Ti. Ah, Senhor, e vidas venham ser impactadas, Pai, que através da vida do Sebastião, todas as pessoas ao redor dele venham sentir a sua presença, Pai, e ele venha ganhar todos os seus familiares, Pai, a sua rua, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, te amamos, te glorificamos e te aplaudimos pela vida dele. Porque ele está mexendo demais, e ele mexeu comigo. Ah, querido, isso que você está vivendo pode estar te limitando, e você está pensando assim: poxa, é melhor me manter aqui, sabe? Porque se eu for ali vai dar ruim, se eu fizer isso, vai tudo virar na minha vida de cabeça para baixo. Mas você já está balançando dentro desse barco. Sai daí, querido, sai daí. Ah, eu preciso que a tempestade passe. Uma vez um irmão meu, conhecido meu, logo que eu me converti, acho que eu já falei isso aqui, e ele sabia o que eu era antes, ele sabia o que eu tinha vivido e vivenciado. Nunca fui de roubar, essas coisas assim, não, sai não, muito pelo contrário, eu nunca gostei dessas pessoas, entende? Então nunca fui desses maus costumes, dessa forma não, mas eu era uma pessoa que era problemática, sabe? Nunca fui de tráfico, essas coisas de forma nenhuma, está repreendido, mas eu era ruim. E quando eu me converti ao Evangelho, ele foi lá na minha casa e falou assim: como você saiu do voodoo, porque eu era do voodoo, fazendo tudo o que você fazia para vir para cá, para Jesus? Aí eu falei para ele: simples, eu escutei e segui. Ele: mas como? Eu quero fazer isso. Aí eu falei assim: o que te impede? Ele pensou assim e ficou quieto sem responder. Eu falei: sabe o que te impede? É porque você está esperando você parar de beber, parar de fumar, parar de sair, parar de ser mulherengo. É isso que te impede? Ele é isso. Jesus não falou para Pedro: para, eu vou parar tudo e você desce. Jesus falou assim: vem do jeito que você está, vem do jeito que tudo está, vem. É só isso. E quando eu falei para ele assim: quando isso tudo, você conseguir se desfazer disso tudo, você vem aqui e eu vou falar para você assim: não vai mais para a igreja não. Ele: sério? Eu falei: sério, porque no momento que você ser santo o suficiente para não precisar de Jesus, você pode morrer direto, porque eu preciso todos os dias para minha carne não vencer.
Eu preciso todos os dias para mim não errar. Eu preciso todos os dias para mim me consertar. Porque aqui na igreja não é lugar de santarrão não. É lugar de pessoas que buscam a santidade em Cristo. E a santidade só está nele. Porque a gente é totalmente dependente dele. A santidade está nele. A santidade que a gente busca nele faz a gente não pecar. É desse jeito, querido. Fale para o seu irmão que está do seu lado assim: para viver o melhor em 2026, você será medido, testado, para ser aprovado. Aplauda o Senhor Jesus. Mateus 7, 24 ao 27, diz assim: todo aquele que, pois, escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correu uns rios, e assoparam os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa, e sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assoparam os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O tremendo é que Jesus, não sei se você parou para analisar, Jesus não fala de casas diferentes, porque talvez seu pensamento é a casa caiu e foi grande a queda. Jesus, ele não fala de casas diferentes, não fala de cimento, de areia, ele não fala disso. Ele não fala que o cimento foi fraco, que o traçado foi ruim, ele não fala que a fiação estava ruim, que a pintura foi, não, ele não fala disso, não fala. Ele fala de fundamentos diferentes, ele fala de alicerces diferentes, ele fala de bases diferentes. As duas casas enfrentaram as mesmas chuvas, as mesmas tempestade e o mesmo vento. As duas casas enfrentaram a mesma tempestade. Jesus está falando do alicerce. Ele não fala da luta, ele fala do alicerce. E aonde você está alicerçado? O que te mantém firme? Aonde estão seus pés essa noite? Nesse início do ano, aonde estão seus pés? Qual é seu alicerce? Jesus não está falando, querido, de casa, está falando no que mantém ela em pé, o que mantém a casa em pé. E é por isso que a gente vê pessoas dentro da igreja, vivendo as mesmas tempestades, só que umas caem, e as outras não. Porque o firme fundamento é Cristo. E se você não renunciar à sua carne, às suas vontades, o seu eu, todos os dias, você mina o seu alicerce em Cristo. Porque se você só alimentar a sua carne, você vai andar sobre a carne, vai viver sobre a carne e vai sofrer com a carne. Se você andar no Espírito, você vai alimentar o Espírito e a carne não vai te abalar. É desse jeito, querido, simples, de forma nenhuma. Claro que não. Claro que não, que o abençoado, para não falar outro nome, vai lá e te fecha, e você fala: Senhor da glória. E vai lá, o abençoado entra na frente do seu carro e quase bate em você, e vai lá, faz algumas coisas e te trata mal e fala mal com você, e você fica assim: Senhor da glória, eu vou apertar o pescoço só um pouquinho, Senhor, porque quem tira a vida é o Senhor e não eu. Não que eu faça isso, pastor, quer dizer que você não se estressa no trânsito? Hoje em dia não muito, já fui um pouco estressado, mas eu entendi, e até coloquei a foto da Zoe, da minha filha de 3 anos de idade, perto assim, do painel, porque se eu correr muito, eu olho assim, opa, não que as mais velhas precisam de mim, mas a de 3 anos depende demais de mim, demais.
eu começo a me ministrar. Tem momentos na sua vida que você vai ter que colocar a mão na sua própria cabeça e expulsar o demônio que está tentando ir contra você, querido. Que isso, pastor? Sério? De verdade. Porque eu falo, e é verdade, o diabo não vai se converter. Bota isso na tua cabeça. Não existe a situação de ele estar no canto dele e você vai ficar no seu. Isso não existe. Eu sou assim, sabe, calminho, tranquilo. O caminho é Cristo, o alicerce é Cristo. O que vai te manter de pé é Cristo, porque a chuva e a tempestade vai vir, mas depende de você buscar a santidade, buscar Cristo, estar alicerçado nele, para você não desmoronar. Querido, depende de você. Pastor, isso é o que? É uma praga gospel? Não, querido, não. No mundo vai ter aflições, pô. A tempestade não revela o qual forte é a casa, revela a profundidade do alicerce. A tempestade não revela o quão forte é a casa, revela a profundidade do alicerce. E onde está seu alicerce? Onde está? Porque para muitos, andar sobre as águas é impossível. Sim, é. Para todo mundo, mas para Cristo não. Para muitos, viver o que você tem vivido é impossível. Sim, é. Para muitos é, mas para você em Cristo não. Para muitos, você sair de onde você está e viver o melhor ano da sua vida em 2026 é praticamente impossível, mediante a família que você vive, os pensamentos que você vive, a região que você vive e as coisas que têm vindo contra a sua vida. Para muitos é, talvez até para você, mas para Cristo não, porque para Cristo é simplesmente o chão do milagre que você vai passar. Não é fácil, porque não existe facilidade. O tremendo é que quando a gente estava lá, também não era fácil, mas só que aqueles falsos momentos de felicidade, que depois invadia um vazio gigante dentro de nós, gigante, que consumia a nossa mente, a nossa calma, nossa família, a gente continuava. Então por que a gente não abraça de uma vez por toda Cristo como alicerce da nossa vida? Cristo não é moda e nem nunca vai ser. Cristo é real, e o alicerce que te mantém de pé, te dá saúde para romper e viver o melhor dessa terra. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Vou pedir para o Ministério de Louvor começar a subir. E você vai falar assim comigo: o meu alicerce é Cristo, e nada e nem ninguém vai me fazer cair, pois os meus pés estão alicerçados sobre a rocha, que é Cristo, e em 2026 eu viverei a minha promessa, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Determina, querido. Pastor, eu acho isso pecado. Sabe, porque eu oro, mas eu entrego da mão de Deus. Me desculpa, que eu acho, não estou falando que seja, entenda isso daí. Eu acho falta de confiança e falta de fé. Eu acho. Porque o nosso Deus é um Deus que pode tudo. É o Deus que transforma o impossível no possível. Pastor, me prova isso daí. Então, determina, querido. Há um tempo atrás, quem caminha comigo na intercessão, fala que eu sou maluco, porque eu sou totalmente. Pastor, isso é bíblico? 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 25, Paulo fala, e eu falo isso com frequência, mas tem alguns rostos novos aqui. Paulo fala assim: irmão, observe o vosso chamado. Não foi chamado muitos sábios segundo critérios humanos,
Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Aí, opa, sou eu. Ano passado, uns dias atrás, eu tenho uma liderada minha na intercessão, que é a Quitéria, e eu já falei esse milagre, mas eu fui tocado, não estava nem ali para mim falar isso. E o irmão dela, né? O irmão dela caiu da laje, ele estava mal, eu nem lembro direito mais a situação, mas ele ficou mal, risco de ficar paralítico, algo do tipo, né? Ela está ali atrás, está assim. E ela me ligou, e eu sei que ela é uma mulher de fé, como eu só vejo homem e mulher de fé aqui, entenda isso. E ela falou assim: pastor, eu não sei o que eu faço, eu vou lá, e o médico falou que não tem data para ter alta, não é isso que tem? Para ter alta e tudo. Aí eu falei para ela assim: Quitéria, sabe por que ele está lá ainda? Aí ela: por quê? Eu falei: por causa de você. Ela: o quê? Eu falei: pô, é por causa de você. Deus quer elevar o nível da sua fé e fazer com que você entenda que você é filha amada. É diferente. Eu falei para ela assim: determina, não foi, Quitéria? O dia e a hora que ele vai sair de lá. Eu falei assim mesmo para ela: o dia e a hora. Mas não tinha nem previsão. Você tem noção do que é isso? É coisa de louco. O evangelho é coisa de louco, querido. Determina o dia e a hora. Ela me contou depois que ela falou para Deus assim: Deus, eu vou determinar o dia, mas a hora eu acho que é abuso da minha parte. E ela foi para visitar o irmão. Chegando lá, sem previsão de operar, de tudo, o médico falou para ela assim: o teu irmão vai sair no dia tal, no dia que ela tinha acabado de determinar dentro do ônibus com Deus. E ele saiu no dia exato que ela determinou com Deus. O que é isso, querido? O que é isso? E quando ela veio falar para mim, ela falou assim: pastor, não foi, Quitéria? Pô, o senhor é um homem de Deus mesmo. Porque às vezes as pessoas viram para mim, porque graças ao Senhor Jesus eu vivencio muitos milagres. As pessoas vêm para mim e falam assim: pastor, que tremendo, orou. E ela falou para mim assim: poxa, entramos nesse momento de oração e Deus fez. Eu falei para ela assim: deixa eu falar algo para você, eu nem orei e não coloquei ninguém para orar. Ela: que isso, sério? Sim, porque era você e Deus, entenda, é você e Deus. Você e Deus. Eu não estou falando que a intercessão vai orar e não vai acontecer, porque vai. Eu não estou falando que o pastor, a pastora, qualquer pessoa vai orar e não vai acontecer. Mas você precisa entender que você tem a autoridade de colocar a mão sobre a sua cabeça, sobre os seus problemas, sobre o muro, sobre o mar, e ele se abrir, porque é você e Deus. Isaías 43:2 diz assim: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha que tremendo Deus está falando para a gente essa noite. Deus pega dois elementos que fora do controle é muito difícil de controlar, e que a pele humana em grandes proporções não tem como resistir. Ele pega o fogo e a água e fala para mim e para você essa noite: levanta sua mão, que aquilo que estiver fora do seu controle, eu controlo. Aquilo que estiver fora do seu controle, Deus controla. Aquilo que estiver te machucando, te fazendo chorar, é Ele que te protege. Porque quando você passar pelas águas, pelo fogo, pelas angústias, pelos medos, tempestades, pelos desertos, Ele é seu Deus, e sempre, e sempre, e sempre estará contigo. Aplaude o Senhor Jesus.